Bom dia, mais um programa Questões de Direito, mais que um programa é uma aula, hein? Por isso o título do nosso programa hoje, especialista em Direito Imobiliário tira dúvidas práticas. Professor, o que é essa oficina de prática de Direito Imobiliário que nós vamos trabalhar hoje? Nós vamos tirar várias dúvidas, dúvidas importantes, dúvidas que foram feitas, inclusive na quarta nobre, na última quarta nobre que o professor gravou aqui. Então, dúvidas recentes, fresquinhas, acompanhando a atualidade e o novo Direito Imobiliário. Vamos juntos, vamos caminhar então. A primeira dúvida que aparece aqui para nós é uma dúvida bem interessante, que é a dúvida da posse. Então, foi perguntado, vamos começar a oficina de prática aqui com a posse. O que é posse de um imóvel? Vamos explicar? Vamos lá, vamos juntos. Quando eu falo de posse, cuidado, o conceito teórico é bem diferente do conceito prático, hein? No direito brasileiro, posse é estudado no Código Civil, em direitos reais. Nós temos várias classificações de posse. Posse direta, posse indireta. Posse direta é o que nós temos no estúdio da TV Cresce nesse momento. A posse indireta, o proprietário tem a posse indireta porque ele aluga o bem. E esse inquilino tem a posse direta. Então o proprietário do imóvel tem a posse indireta. Temos o conceito da posse velha, da posse nova. Posse velha é mais de 1 ano e dia, posse nova menos de 1 ano e dia. Isso impacta nas liminares, né, nas tutelas provisórias, de ações possessórias. Isso impacta lá também. Temos um conceito novo de posse, que é posse alternada, é aquela posse que eu tenho porque eu frequento o local, eu não moro lá, não resido lá, não trabalho lá, mas eu frequento o local a cada no mínimo 6 meses, posse alternada. Então nós temos vários conceitos de posse. Mas o que é importante você saber? Registro é a matrícula do imóvel. Quando o seu nome aparece na matrícula do imóvel, ou transcrição, antes de 73, você tem um registro, você tem um domínio. Qualquer outro documento que eu tenha, que não seja registro, é posse que você tem. Então, quem assiste, acompanha mais de 4 anos o Questão de Direito, não faz mais confusão de posse e registro. Registro é propriedade, registro é domínio. O resto, não interessa o que for, é posse. Professor, eu tenho uma escritura pública, professor. Olha aqui a escritura pública, está no meu nome. Não está. Porque nós sabemos que o procedimento registral no Brasil, ele é feito por 3 etapas. Nós temos aí o recolhimento dos tributos, depois o segundo momento, o segundo passo é lavrar a escritura pública de compra e venda, onde o tabelião, o escrevente vai fiscalizar se foi recolhido os tributos, o tributo de transmissão, e aí o terceiro passo seria o registro. Ou seja, quando eu falo de escritura pública, a escritura pública ela é um documento sim público, mas não adianta fazer escritura pública, recolher tributo e não registrar, porque vai dar na mesma. O que você vai continuar tendo é posse. Lembra você que não dá para fazer confusão com posse e domínio, porque domínio é uma coisa só. O resto, tudo é posse, tá? Então fique atento em relação a isso. Para efeitos de uso capião, lembrando que o uso capião nós temos 2 procedimentos, o judicial e o extrajudicial, e temos também no uso capião mais de 36 espécies, segundo o direito brasileiro. No uso capião o que interessa é posse. Porque se você já tem um domínio, para que você vai fazer uso capião? Então eu tenho que ter posse. E essa posse pode ser de 2 anos, de 5 anos, de 10 anos, de 15 anos. Eu consigo transformar essa posse em domínio, através da ação de uso capião. Lembra você que nós temos uma súmula muito importante, que é a súmula do Supremo, a 237. O uso capião poderá ser utilizado como matéria de defesa também, tá? Então, fato importante. Então, conceito de posse, posse é a situação real. Posse é o uso, é o cuidado com o bem imóvel, o terreno. Cuidado, muita gente acha, é um conceito muito fora do padrão da realidade. Ah, posse tem que estar lá, senão não dá para fazer uso capião. Não, posse é tomar conta. Quando eu tenho um cadeado, né, coloco um cadeado, varra a calçada, podo a árvore, eu tenho posse, tá? Então posse não precisa estar lá, não precisa ter a posse direta. Posse é tomar conta. Quando eu tomo conta, eu tenho posse. Para efeitos de uso de capião, essa posse tem que ser exclusiva, inclusive, tá? Lembrando que a posse tem que ser mansa, tem que ser pacífica, tem que ser também com animus domini, que é a vontade de ser dono, para que você possa usufruir do uso capião. Nós falamos aqui também, nós temos 5 espécies no Brasil, as mais utilizadas. O uso capião extraordinário, o uso capião ordinário, temos o uso capião de meação, o uso capião coletivo e o uso capião constitucional especial. São as espécies mais utilizadas no direito brasileiro, tá bom? Vamos juntos aqui, vamos caminhar para a segunda pergunta e tá bombando, hein? Tô gostando de ver. Vamos lá, próxima pergunta. Então a primeira a gente já matou posse, hein? Vamos para a segunda aqui.
Quais são as garantias no contrato de locação, professor? Nós temos a locação como uma situação bem complexa, né? A locação é regulamentada pela Lei 8.245 de 91 e também pela Lei 12.112. Mas nós temos o estudo da locação também no Código Civil. O Código Civil também trata de locação. Isso em relação aos bens móveis, mas também aos bens imóveis, como hotel, motel, apart-hotel, espaço publicitário e vaga de garagem autônoma, ou seja, aquela vaga de garagem que eu tenho matrícula própria. É o Código Civil que vai tratar desse assunto numa eventual ação. Mas também aparece o Estatuto da Terra, a gente não pode esquecer do Estatuto da Terra. O Estatuto da Terra também trata de locação. Locação de imóveis rústicos e rurais, chácara, sítio, fazenda. Lembrando que nós criamos esse apelido, né? Ah, o sítio é maior que a chácara, a fazenda é maior que o sítio. Na verdade, nós criamos isso. Porque não é, né? Não dá para saber o módulo rural com base nisso, né? Não é verdade, tá? Então isso é que nem cheque predatado, nós criamos, né? Não existe, porque o cheque é uma ordem de pagamento à vista. Então, são lendas, são nomenclaturas que a gente inventa, né, no dia a dia. Mas não dá para falar que sítio é maior que fazenda, é tudo a mesma coisa, hein? Vamos juntos. Nessa locação, regulamentada pela Lei 8.245, que é a lei do inquilinato, nós temos aí, olha que interessante, 3 garantias. 3 só, professor? Calma, respira! 3 garantias, para ficar didático. O contrato de locação pode ser feito sem garantia, é importante lembrar. E é uma boa opção, sim. Porque o que vai dar segurança a uma locação não é a garantia, mas sim investigar a vida dos inquilinos, através dos atos iniciais, certidões de distribuições cíveis, criminais, Serasa, SPC. Tá? Então, essa investigação que vai ajudar você a escolher um bom inquilino. Então, fazer um contrato sem garantia é um bom negócio, sim, processualmente falando. Quando eu opto em fazer garantia, utilizar uma garantia no contrato de locação, eu vou escolher uma de 3. Eu não posso fazer um contrato com dupla garantia. Tá cheio de contrato errado no Brasil, hein? Muitos contratos com várias garantias. Isso não pode acontecer. É uma garantia só, tá? Por que uma garantia só? Porque a primeira garantia é o fiador, que é a garantia pessoal. Fiador, garantia pessoal. O fiador é a garantia, é o CPF dele é a garantia. Se eu falo assim, você é seu fiador, eu sou sua garantia. Se você não pagar, eu vou pagar com dinheiro em conta, moto, carro, piano, não interessa, eu tenho que pagar. Eu sou o fiador. O que não pode acontecer, e acontece muito, tem muito contrato de locação mal feito por diversos profissionais, por falta de ser humilde, hein? Estudar. Infelizmente está cheio de contrato assim, dá garantia, fiador. O fiador dá em garantia o imóvel situado na rua tal. Está errado esse contrato. Ele tem dupla garantia. O fiador e a caução. Então não pode. Fiador é garantia pessoal, hein? De direito e obrigação. Direito das obrigações, obrigacional. Esquece o fiador. Segunda garantia, caução. A caução pode ser prestada com bem próprio. Então eu alugo aqui o estúdio da TV Cresce e dou um imóvel na praia, em garantia. É caução, com bem próprio. Posso dar 3 meses de depósito. Garantia também. Garantia, caução. Posso dar o imóvel do meu amigo Felipe, que está gravando aqui. Professor, que tipo de garantia? Fiador? Não. Continua sendo caução. Caução com imóvel de terceiro. Então isso é possível também. Bens móveis e bens imóveis. Pode ser um carro, um piano. Então, caução. Não dá para confundir caução com fiador. Fiador, garantia pessoal. Quando eu falo de caução, uma garantia em pecúnia, dinheiro ou em algum bem. Tá? Então, separa isso. Terceira garantia, e aí sim, né, muita gente vai falar, tem mais garantia, cuidado, seguro virou gênero hoje. Dentro do seguro nós temos várias garantias. Nós temos título de capitalização, seguro fiança, vai embora. Então cuidado, tá? 3 garantias, lembrando que o seguro não é seguro, estou falando como gênero. Seguro, não seguro fiança, eu estou falando. Seguro como gênero, de vários produtos elaborados, criados pelas instituições financeiras, tá bom? Por isso a gente classifica em 3 garantias, porque fica muito mais didático, é assim que está no livro do professor. Verdade, porque fica mais fácil para você explicar para o cliente. Lembrando que dentro do seguro tem muitas garantias diferentes, tá? Até capitalização nós temos, ok? Então, não faça confusão. Tem muitas garantias? Tem. Mas a classificação é em 3, dentro do seguro, várias outras, ok? Então, matamos mais uma aqui, hein? Que bacana, hein? Qual que é a próxima pergunta? Aqui, ó. O que é ação de indenização de fundo de comércio, professor? No Brasil, acorda aí, ó. Hoje o inquilino de locação comercial, não residencial, empresarial, ele tem direito a fundo de comércio.
Tem, professor? Tem. Quem mais emprega no nosso país, eu sempre falo isso, são as pequenas e médias empresas. Pouca gente trabalha em multinacional. E quando trabalha em multinacional, é tratado como um número. Às vezes você trabalha em uma empresa pequena, você é tratado como pessoa. O gestor vai realmente verificar, né? Vai liberar você mais cedo para você fazer um tratamento. Talvez numa grande empresa você não consiga ser tratado como pessoa. Não estou falando de todas as empresas. Então, quem mais emprega no Brasil são as pequenas e médias empresas. Por isso existe essa proteção atualmente. O restaurante, a pizzaria, o posto de gasolina. Ou seja, o Fundo de Comércio no Brasil, ele é constituído, de direito, toda vez que você, comerciante, empresário, tem um comércio, seja qual for, por mais de 5 anos. E 3 anos na mesma atividade. Essa ação é doutrinária e jurisprudencial. No Brasil, nós temos diversas ações que não aparecem no artigo, não aparecem na lei, mas você pode usufruir do seu direito. Então, 5 anos no imóvel, 3 anos na mesma atividade, você tem direito a fundo de comércio, tem discussões em relação ao valor, qual seria o valor do fundo de comércio, o valor exato, que precisaria ser analisado o caso concreto. Tem as teses defesas também, mas é importante que você saiba que ele existe, ok? Então você tá craque no assunto. Vamos lá! Tem mais perguntas. Essa oficina de prática eu gostei da ideia, hein? Vamos lá! Contrato de locação tem que ser escrito obrigatoriamente? Já vou responder, não. A Lei 8.245 não obriga você a fazer o contrato de locação escrito, mas nós sabemos da importância de um contrato escrito. Locação é um tema muito complexo, você vai fazer de boca, o risco é muito grande. Cuidado com isso, tá bom? Vamos lá, o que é ação renovatória, professor? E tá bombando, hein? Tô gostando de ver. Ação renovatória, ação muito importante, também estudada em direito empresarial, é uma ação que o comerciante, o empresário, pode usufruir para pedir ao Poder Judiciário a renovação compulsória do contrato de locação. Renovação compulsória do contrato de locação. Ou seja, é uma ação que eu vou usufruir dela toda vez que eu tenha todos os requisitos. O contrato tem que ser escrito, tem que ser determinado. O contrato também tem que ser comercial ou de um imóvel não residencial. E também eu só posso usufruir dessa ação toda vez que eu respeite o prazo prescricional. Eu só posso propor essa ação no último ano do contrato de locação, 6 meses antes do vencimento. Ou seja, nos 6 primeiros meses, a mesma coisa, tá? Só posso propor no último ano, nos 6 primeiros meses essa ação. Fora desse prazo, eu vou perder a ação, porque está fora do prazo para fazer a distribuição dessa ação. Quem tem direito a fazer uma ação renovatória e pedir que o judiciário renove o contrato compulsoriamente? O comerciante, o empresário, todo contrato de locação comercial ou não residencial, que é a mesma coisa. Tá bom? Legal, hein? Bacana. Vamos embora, vamos juntos aqui. Tem mais, hein? Tem mais. Professor, o que é cláusula de reserva no contrato de locação? Mais uma, gostei dessa aqui. Foi feito lá também na palestra, hein? A cláusula de reserva é uma cláusula muito importante. Quando você está muito bem orientado num contrato de locação comercial, se tem alguém por trás, um especialista, ele vai falar para você, olha, você está alugando um imóvel, contrato comercial, não tá? Tô. Então, 2 coisas que eu vou falar para vocês de coração. Exija a cláusula de reserva, porque a cláusula de reserva dentro do contrato de locação, se esse locador proprietário vender para uma construtora, um terceiro, você está protegido, porque o comprador vai ter que respeitar o contrato de locação até o final. E também oriente fazer a verbação do contrato de locação na matrícula do imóvel alugado. Então, cláusula de reserva é uma cláusula de proteção para o inquilino. Toda vez que o locador vende o imóvel, exercendo o direito de preferência ou não, ele vende o imóvel, o comprador do imóvel tem que respeitar o inquilino, o contrato com o inquilino, até o final, tá bom? Então, isso que é a cláusula de reserva tão importante. A próxima pergunta que foi feita aqui é a adjudicação compulsória. O que é a adjudicação compulsória? Então, vamos juntos. A ação de adjudicação compulsória tem o objetivo de forçar o vendedor a transferir para mim. Eu comprei o imóvel de você, paguei você, quitei, e você está me enrolando. Você não faz a transmissão do documento do imóvel para mim. Você fica me enrolando, você não me atende mais. A grande saída que eu tenho é fazer uma ação de adjudicação compulsória contra você, para que você seja obrigado a transferir para mim, e caso não seja encontrado, o juiz, o judiciário, vai determinar uma carta de adjudicação. Eu pego essa carta, não preciso mais de você, vou no cartório e passo para mim. Tá? Então o objetivo da ação de adjudicação compulsória é esse, realmente a transferência da propriedade. Então, uma pergunta muito boa também. Tem mais aqui, ó, uma porrada de pergunta aqui, ó. Quando o cliente não paga a comissão de honorários do corretor de imóveis, o que fazer? Então, vamos juntos? Cuidado, tá? Corretor não pode perder a oportunidade, né, de se defender também.
para receber sua comissão, seus honorários. Então faça tudo por e-mail, faça tudo por escrito. O ideal é que você faça autorização de venda ou contrato de corretagem de imóveis. É muito importante. No contrato preliminar, que é aquele contrato para fechar o negócio, você pode incluir também o seu nome, a sua comissão. Isso é muito importante também. Tudo isso, essas etapas, vão te proteger você receber a comissão com mais facilidade. E caso não receba, judicialmente você pode pleitear isso, né? Nós temos a ação de cobrança, que é uma ação de conhecimento, de corretagem, né, de comissão, de honorários de corretagem. Essa ação, toda vez que eu não tenho um título executivo extrajudicial, mas quando eu tenho um contrato muito bem feito, que é o contrato de corretagem, eu não preciso fazer a ação de cobrança, que é demorada, cansativa. Eu já faço a ação de execução de contrato. Ou seja, é uma ação muito mais rápida, muito mais séria, porque já começa no segundo tempo. O processo, para ficar didático, nós temos 2 tempos, né? O primeiro tempo, a fase de conhecimento, a segunda fase, a fase de cumprimento de sentença. Quando eu tenho um contrato de prestação de serviço de corretagem, eu não preciso passar por essa fase. Eu já vou cobrar direto, já posso pedir o bloqueio do carro, o bloqueio da conta. Então o corretor de imóveis vai receber com muito mais facilidade, tá bom? Então fique atento. Você, como um bom profissional, você tem que exigir a assinatura do contrato de prestação de serviço de corretagem. Lembrando sempre que quando você não faz isso, você não está protegido em relação ao negócio, e vai ter que ingressar com uma ação de cobrança, que é muito mais cansativa, sem falar que você não está respeitando a regra do estatuto, tá bom? Então, um abraço para você. Chegou o grande momento, roda a vinheta. Qual ação devo mover para invasão a domicílio? Tá, então vamos lá. Flávio, quando alguém invade um imóvel que é seu, você deve promover a ação, né, que é a ação de reintegração de posse. Essa é a ação adequada. Se invadir só parte, manutenção. Lembrando que para usar a ação possessória, você tem que ter a posse. Se você não tem a posse, tem o registro, aí a ação é a ação reivindicatória, tá bom? Para tirar o invasor de lá. Um abraço para você. Sempre analisando o caso concreto, né? Porque nós temos uma ação que chama emissão da posse. Quando eu compro um imóvel no Adjudicados da Caixa, ou compro no leilão e nunca tive a posse, aí é outra ação, seria uma terceira ação de emissão da posse. Teria sempre que analisar o caso concreto, mas você sabe, ou é reintegração de posse, ou é manutenção, ou é ação reivindicatória, se tiver documento no nome do cliente, ou ainda emissão da posse, quando eu quero a posse pela primeira vez. Um abraço para você, sempre acompanhando aí, tô de olho, legal. É possível um advogado ser gestor de condomínio? Sim. Muita gente, professor dá aula de estatuto da OB, né? Para a OB. E também, o professor tem a oportunidade de ser relator também. Muita gente fala, o sujeito que é advogado não pode ter outra profissão. Não tem lógica isso é um absurdo, tá? Pode ser advogado, pode ser corretor e contador. Essas profissões, não existe exclusividade. O que eu não posso fazer é divulgar em conjunto, porque os conselhos, eles proíbem, né? Para não dar captação de clientela. Mas eu posso sim, tá? Não proíbe, o Estatuto da OAB não proíbe, não. Pode ser advogado, pode ser síndico profissional, a vida segue, você tem que pagar suas contas, tá bom? E isso é com fundamento no Estatuto. Então um abraço para você, Luan. Legal. Professor, qual o procedimento para tirar uma gravação de hipoteca rural feita há mais de 40 anos? Felipe, o procedimento, cartório, é delegação do Tribunal de Justiça, então vai depender muito de cada cartório de cada estado, porque são regras talvez diferentes. Todos seguem a Lei 6.015, que é a Lei de Registro Público, mas também seguem as normas da Corregedoria. Então teria que analisar o caso completo, viu, Felipe? Mas uma boa saída, e dependendo da posse que o seu cliente tem, é o uso capião, porque o uso capião é uma forma originária de adquirir propriedade sem ônus, tá? Então, estou falando aqui, seria uma das formas para você conseguir uma matrícula nova ou um registro novo e pular essa matrícula com vícios, gravames, tá bom? Poderia ser uma das possibilidades. E aí também, um documento de quitação também seria essencial para o pedido, né, na prenotação para a exclusão desse gravame, tá bom? Um abraço para você, Felipe. Bom dia, professor. No caso de lote, comprado por construtora, quais são os direitos do comprador? Olha que interessante, Henrique. Toda vez que eu compre um imóvel de uma construtora, uma loteadora, eu sou um consumidor. E segundo a Lei 8.078, todo consumidor é vulnerável. Não, todo consumidor é hipossuficiente. Se ele for muito mais fraco, ele também é vulnerável. Então seria um contrato de adesão, seria uma relação de consumo. Aí o consumidor tem várias vantagens, né? Quais vantagens? Diversas, todas previstas na Lei 8.078. Não pode ter propaganda enganosa, na verdade as cláusulas não podem ser omissas ou contraditórias, as cláusulas contratuais. Entrou na relação de consumo, existe uma verdadeira proteção. Então, quem vende imóvel na planta, imóvel de construtora ou ainda loteamento,
tem que saber, né? Que do outro lado existe um consumidor cheio de direitos, tá bom? Um abraço para você. Quando a venda de um imóvel e depois há o distrato, como fica o pagamento da porcentagem do corretor pelo serviço de intermediação? Márcio, abraço para você, Márcio, via YouTube também. Márcio, olha que interessante, ó, o corretor, quando fecha o negócio, ele tem direito a ganhar os seus honorários, a sua comissão, né? Toda vez que o negócio deixa de existir ou ocorrer o distrato, essa comissão dele vai ser proporcional. Vai depender muito do tipo de contrato que você assinou com a construtora, se é que assinou, com a loteadora. Tem discussões em relação a isso. Teria que analisar o caso concreto. Mas a regra geral, fechou o negócio, o corretor ganha a sua comissão, e aí o distrato ele é feito, né, com a construtora. A construtora que vai se virar em relação ao distrato. Mesmo porque, conforme a nova lei do distrato, a construtora vai segurar um percentual. 30, 25, tem várias regras diferentes aí, tá certo? Nós temos a nova lei, mas já temos decisões diferentes. Então já entra na margem, né, de perda da construtora. Então o corretor, quando vende, ele tem direito à sua comissão. Muita construtora, olha, como deu distrato, você vai perder sua comissão. E não seria o correto, porque na verdade já entra dentro do percentual da cobrança que é feita do que o consumidor já pagou, tá bom? Um abraço para você. Moro há 20 anos em um imóvel, meus pais faleceram e não tenho a escritura. Posso fazer o escapeão? Sim, e você já falou certo, extraordinário. É um escapeão que era de 20 anos, passou a ser de 15 e com moradia habitual cai para 10. Perfeito, Helena. Não perca, não vai perder tempo, tá bom? Pode ingressar com essa ação. Bom dia, aluga um imóvel que necessita de reparos. O inquilino dificulta a entrada no imóvel para a execução desses reparos e também se nega a pagar aluguel. O que posso fazer? Cauã, ação de despejo, né? O despejo tem vários motivos. Aqui a falta de pagamento e descumprimento contratual, porque deve ter uma cláusula contratual. Tem que ter nesse contrato, que eu tenho que entrar no imóvel para fazer reparos, tá? Então ação de despejo. Esse negócio de despejo só após 3 meses sem pagar, isso aí é boato, tá? Ficou um dia sem pagar que já cabe ação de despejo. Um abraço para você. Eu posso fazer contrato de locação residencial com 6 meses? Pode sim, tá? Nós temos o contrato por temporada, mas um contrato de locação com prazo determinado pode ser feito perfeitamente em 6 meses também, e acontece sim. Pode sim, segundo a doutrina e a jurisprudência. Chegamos ao final do Questão de Direito, mais um programa ao vivo. Gostei da ideia, rementou, muita audiência, muita pergunta. Saímos daqui mais fortes, mais evoluídos aqui. Um abraço para você, continue acompanhando. Semana que vem não vai perder, que é um curso de extensão de direito imobiliário. Se você perder, vai sair perdendo, tá bom? Abraço, hein? Tchau!